Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Depois de uma semana de folga, voltamos com a abertura da carta 25 do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Nessa carta acompanharemos mais uma das estratégias e planos infalíveis do velho tentador e já posso te adiantar que a família da moça voltará a ser atacada. Afinal, eles não estão facilitando a vida de Wormwood, que continua tentando ganhar terreno na vida de seu paciente. Te convido então a continuar comigo para acompanhar e refletir sobre mais essa correspondência diabólica. Por isso, se ajeita, pega uma água, ajusta o volume, porque vamos começar. Mas antes, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 25, primeira publicação no The Guardian, no dia 17 de outubro de 1941, com o título O Inimigo Ama Platitudes, que poderia ser traduzido também como trivialidades. Meu caro Wormwood, o verdadeiro inconveniente do grupo em que vive o seu paciente é que são meramente cristãos. Todos têm interesses individuais, claro, mas seu laço de união segue sendo o mero cristianismo, ou o cristianismo puro e simples. O que nos convém quando os homens se fazem cristãos é mantê-los no estado de ânimo que eu chamo de o cristianismo e, já sabe, o cristianismo e a crise, o cristianismo e a nova psicologia, o cristianismo e a nova ordem, o cristianismo e a fé curadora, o cristianismo e a investigação psíquica, o cristianismo e o vegetarianismo, o cristianismo e a reforma ortográfica. Se tiverem que ser cristãos, que ao menos sejam cristãos com uma diferença. Substituir a fé verdadeira por alguma moda de aparência cristã. Trabalhar em cima de sua aversão ao mesmo de sempre. A aversão ao mesmo de sempre é uma das paixões mais valiosas que produzimos no coração humano, uma fonte sem fim de heresias no religioso, de loucuras nos conselhos, de infidelidade no matrimônio, de inconstância na amizade. Os humanos vivem no tempo e experimentam a realidade sucessivamente. Para experimentar grande parte da realidade, consequentemente querem experimentar muitas coisas diferentes, em outras palavras, querem experimentar mudanças. E já que necessitam de mudanças, o inimigo lá de cima, posto que no fundo é um hedonista, fez que a mudança lhes seja agradável, assim como tem feito com que comer seja agradável. Mas como ele lá de cima não deseja que façam da mudança, nem de comer, um fim em si mesmo, contrabalanceou tudo com o seu amor à mudança com o amor ao permanente. As arrumou para gratificar ambos os gostos e ao mesmo tempo, no mundo que ele criou, mediante essa fusão da mudança e permanência que chamamos de ritmo. Lhe dá as estações, cada uma diferente, mas a cada ano as mesmas, de tal forma que cada primavera seja sempre uma novidade e ao mesmo tempo a repetição de um tema imemorial. Lhes dá em sua igreja um ano litúrgico, trocam de jejum a um banquete, mas é o mesmo banquete de antes. Então igualmente a isolamos e exageramos o prazer de comer para produzir a glutonaria. Isolamos e exageramos o natural, o prazer da mudança e o distorcemos até uma exigência absoluta de novidade. Esta exigência é inteiramente produto de nossa eficiência. Se descuidarmos de nossa tarefa, os homens não só se sentirão satisfeitos, mas também transportados pela novidade e familiaridade combinadas dos flocos de neve deste janeiro. Do amanhecer desta manhã, do pudim, dos mesmos natais. As crianças, até que lhe tenhamos ensinado outra coisa, sentir-se-ão perfeitamente felizes como uma ciranda de jogos segundo as estações, em que saltar amarelinha, brincar de esconde-esconde e depois com bolinha de gude tão regularmente como o outono segue o verão. Só graças a nossos incessantes esforços se mantém a exigências de mudanças infinitas ou arrítmicas. Esta exigência é valiosa em
vários sentidos. Em primeiro lugar, reduz o prazer enquanto aumenta o desejo. O prazer da novidade, por sua mesma natureza, está sujeito a qualquer outro à lei do rendimento descrente. Uma novidade contínua custa dinheiro, de forma que seu desejo implica a avareza ou infelicidade, ou ambas as coisas. E além disso, quanto mais ansioso seja esse desejo, antes deve engolir todas as fontes inocentes de prazer e passar aquelas que o inimigo proíbe. Assim, exacerbando a aversão ao mesmo de sempre, fizemos recentemente as artes, por exemplo, menos perigosas para nós como jamais o foram, pois agora, tanto os artistas intelectuais como os populares se veem empurrados por igual a cometer novos e novos excessos de lascívia, injustiça, crueldade e orgulho. Por último, o afã de novidade é indispensável para produzir modas ou vogas. A grande utilidade das modas no pensamento é distrair a atenção dos homens, tirando-a dos verdadeiros perigos. Direcionamos as reivindicações da moda de cada geração para ir contra aqueles defeitos que ela menos corre o risco de contrair. E fazemos com que eles aproveitem a virtude mais próxima do defeito que tentamos tornar endêmico. A brincadeira é fazer com que todos corram feito baratas tontas com extintores de incêndio sempre que houver um dilúvio, e que fiquem todos amontoados do lado do barco, cuja amurada já esteja quase inteira dentro da água. Assim, conseguimos, com que esteja na moda, expor os perigos do entusiasmo excessivo da mesma época em que todos, na verdade, estão se tornando mundanos e indiferentes. Um século depois, quando graças a nós todos estiverem cheios de desespero e ironia à la Byron, bêbados de emoção, a reivindicação da moda será contra os perigos da mera compreensão. As eras cruéis resguardam-se contra aquilo que é sentimental, as eras apáticas e ociosas contra aquilo que é honroso, as eras lascivas contra o puritanismo. E sempre que os homens, na verdade, estiverem rapidamente tornando-se escravos ou tiranos, nós faremos do liberalismo o principal fantasma a ser temido. Mas a maior vitória de todas é levar esse horror pela mesma coisa de sempre ao nível de uma filosofia, de tal forma que o absurdo intelectual possa reforçar a corrupção da força de vontade. É aí que a natureza em geral evolucionista ou histórica do pensamento europeu moderno, em parte obra nossa, mostra-se tão útil. O inimigo adora obviedades. Até onde eu vejo, ele lá de cima quer que os homens, quando deparam com uma certa linha de ação, façam perguntas bem simples. Isto é correto? É possível? Mas se conseguirmos fazer com que os homens se perguntem, isso está de acordo com as ideias gerais do nosso tempo? É algo voltado para o futuro ou reacionário? É para essa direção que a história caminha? Eles acabarão por desprezar as perguntas relevantes. E as perguntas que eles realmente fazem, obviamente não têm resposta, pois eles não sabem como será o futuro e o que lhe reserva. E o que ele reserva depende, em grande parte, exatamente dessas escolhas que os homens querem fazer com a ajuda do futuro. Consequentemente, enquanto suas mentes estiverem boiando nesse vácuo, teremos mais chances para entrar sorrateiramente em cena e fazê-los curvarem-se à linha de ação que nós decidimos. Há muito tempo, eles tinham consciência que algumas mudanças vinham para o bem, outras para o mal, enquanto outras não faziam diferença. Conseguimos eliminar esse conhecimento quase totalmente. Substituímos o adjetivo descritivo, imutável, pelo adjetivo emocional, estagnado. Nós lhe ensinamos a pensar no futuro como uma terra prometida, reservada aos heróis e privilegiados, e não algo que todos alcançam na velocidade de 60 minutos por hora, independente do que façam e de quem sejam. E por hoje é isso. Seu afetuoso tio, Screwtape. Reflexões
Carta 25. Antes de voltarmos aos assuntos abordados na carta, vamos relembrar um personagem que foi citado por Screwtape, Lord Byron. Byron foi um dos maiores poetas românticos da literatura inglesa, nascido em 1788 em Londres. Ele foi uma das principais figuras do movimento romântico e é considerado um dos maiores poetas ingleses. Entre suas obras mais conhecidas está o Dom Juan. Com esta curiosidade sanada, vamos à carta porque Screwtape continua atacando a família da moça, a namorada do paciente. Gonzales, inclusive, enumera. Ele diz que essa é a quarta carta consecutiva que Screwtape ataca a família. Se antes o velho tentador já tinha chamado a família de fedida por conta do aroma contagiante que emanava a todos à sua volta, agora ele os acusa de serem meramente cristãos. A situação não está fácil para Wormwood, afinal a família e um novo grupo de amigos já foram reconhecidos como educados, caridosos e humildes. Resta então uma nova cartada, transformá-los em cristãos com um diferencial, com algo mais. Wormwood precisa colocar a ideia de que qualquer um pode ser um simples cristão, mas ser um cristão diferente é a prioridade mais importante. Até porque o cristianismo histórico é chato, mas o cristianismo e alguma coisa é o caminho a seguir. Screwtape pontua que evitar o conceito de a mesma coisa antiga como filosofia não deve ser muito difícil para Wormwood incutir no paciente. Isso porque a natureza humana aprecia o novo e também o conhecido. Screwtape diz que Deus usa esse ritmo no mundo que ele criou para o homem. Outro ponto que já discutimos em outras cartas é o conceito de que nós humanos vivemos em uma linha do tempo e o paciente experimenta mudanças e permanências periódicas. No entanto, como o prazer em se alimentar pode ser desvirtuado, o prazer pela mudança também pode se transformar em uma necessidade ou exigência absoluta. Se Wormwood for bem sucedido em seu plano e comprometer a necessidade de novidade contínua, o paciente poderá demonstrar uma insatisfação constante a tal ponto que mesmo aqueles itens que antes considerava agradável não o satisfaz mais. Screwtape exemplifica que uma demanda contínua por novidades pode custar dinheiro ou ser cara, e a exigência de querer experimentar todos os novos empreendimentos possivelmente pode levar o paciente a contrair dívidas. Como consequência, o paciente poderá tornar-se ganancioso e fazer de sua meta de vida ganhar dinheiro para ter todas essas coisas. E caso ele não as consiga, a consequência é a infelicidade por não ser capaz de satisfazer os seus desejos insaciáveis por novidades. Isso me lembrou minha filha, que depois de passar a tarde toda no celular e não ter feito nada de produtivo, estava chateada de tanto rolar a tela do celular. Eu lembro de ter perguntado: o que você está olhando o dia todo nesse celular? Ela respondeu: nada demais, só rolando a tela, vendo os posts novos. Eu perguntei: e aí, achou alguma coisa interessante? E ela respondeu: nada. Ou seja, piadas perderam a graça, as dancinhas ficaram repetitivas e a busca pelo novo a deixou até melancólica. Afinal, quando percebeu que passou o dia e não fez nada, e o uso do celular em excesso fez com que o prazer desse lugar ao tédio, tivemos que tomar uma decisão de limitar o uso do aparelho. Lendo esse plano de Screwtape de como estragar esse desejo natural por novidade por um comportamento quase obsessivo, eu lembrei dessa experiência que tivemos aqui em casa. Bom, voltando à história, na tradução em português não dá para pegar o trocadilho que Lewis faz com um dos seus livros, O Cristianismo Puro e Simples, que poderia ser traduzido ao pé da letra como cristianismo simples ou mero cristianismo. E é assim que Screwtape se refere à família da moça, meramente cristã. Tanto o livro da versão anotada como o guia de estudos de Gonzales afirmam que esta frase foi escrita pela primeira vez em 1680 pelo puritano e teólogo inglês Richard Baxter. E no prefácio de 1952 para Cristianismo Puro e Simples, Lewis explicou o motivo pelo qual a filosofia de Baxter foi tão instrumental nos escritos de sua própria vida. Ele escreveu: não faço mistério a respeito da minha posição pessoal, sou um simples leigo da igreja anglicana e não tenho preferência especial nem pela alta igreja, nem pela baixa, nem por coisa alguma. Neste livro, porém, não busco converter ninguém à minha posição. Desde que me tornei cristão, penso que o melhor serviço, talvez o único que posso prestar aos meus semelhantes incrédulos, seja explicar e defender a fé comum a praticamente
todos os cristãos em todos os tempos. Essa visão de Lewis sobre ser meramente cristão significa se concentrar nas doutrinas da unidade e não nas questões periféricas de desacordo. Screwtape não quer um cristianismo simples, ele quer incrementar com algo a mais, para que no final o paciente foque em qualquer outra coisa que não o cristianismo em si. Gonzalez acrescenta que os cristãos certamente não fazem isso perfeitamente, mas isso deveria ser um fator decisivo para como eles vivem a sua fé. No que se refere aos pontos de vista doutrinários ortodoxos, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 14, no versículo 1, diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Isso demonstra que, de fato, existem crenças que não são 100% necessárias para serem acreditadas por todos. Se você continuar a leitura desse capítulo, de Romanos 14, verá que a ênfase de seu ensino é amar uns aos outros e não julgar ou mostrar desprezo aos outros que acreditam de forma diferente nessas questões não essenciais. Aqueles cristãos que mostram esse amor e seguem o conselho de Paulo certamente poderiam ser rotulados por Lewis como meramente cristãos. Já em Timóteo e Tito, encontramos passagens que advertem sobre as discussões e brigas referentes às doutrinas não essenciais, porque são infrutíferas e inúteis. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: continue a lembrar dessas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Lá em Tito, capítulo 3, versículos de 9 a 10, está escrito assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Gonzalez nos relembra daquela frase: no essencial, a unidade; no não essencial, a liberdade; e em todas as coisas, a caridade. E acrescenta que essa frase deveria ser mais conhecida do que ela já é, mas também assimilada e praticada pelos cristãos. Voltando à carta e ao tema simplicidade do evangelho, o objetivo de Screwtape com esse plano é fazer o paciente acreditar que o cristianismo bíblico não é suficiente e que precisamos acrescentar algo moderno, novo. O cristão comum deve ser visto como chato, estagnado. Por isso, buscar ser um cristão com uma diferença é importante para o velho tentador. Se voltarmos em Atos dos Apóstolos, ali temos o início da igreja e o relato de como os apóstolos mantiveram as coisas simples. E mesmo nessa simplicidade, o poder do Espírito Santo e da mensagem do Evangelho alvoroçaram o mundo em sua época. Com relação às novidades e incrementos, precisamos ter confiança nos fundamentos da fé que nos foram dados. E nenhum substituto deve ser procurado. Precisamos confiar que Jesus foi preciso em suas instruções e que não devemos nos desviar deste caminho. A Bíblia nos adverte sobre falsos profetas e sobre as adições às Escrituras. Em Gálatas 1, versículos 8 e 9, lemos: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E a Bíblia termina com essa mensagem em Apocalipse 22, nos versículos 18 e 19, está escrito assim: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Por isso, uso esse espaço para pedir a você que esteja alerta às falsas doutrinas e pregadores. Não feche seus olhos e seus ouvidos. Não tenha medo de mudar de direção se você perceber que está no caminho errado. Hoje, com a internet, temos acesso a vários pregadores de diferentes doutrinas. Ao ouvir uma pregação, esteja atento
apresenta o menor sinal de conflito com as escrituras ou adições sem base bíblica. Pare e questione-se de onde essa pessoa tirou essa informação. Se não está na Bíblia, isso é um sinal, não deixe passar. Jesus já nos alertou em Mateus 7 dizendo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas em um espinheiro ou figos de ervas daninhas? E que frutos são esses se não seguir a simplicidade das escrituras sem adicionar ou alterá-las? Mais adiante, Jesus acrescenta: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Bom, por isso precisamos estar firmados na palavra de Deus e fugir da tentação lançada pelo inimigo, que é nos fazer buscar um cristianismo com algo mais, mas sim buscarmos o cristianismo puro e simples. Retornando à carta, Screwtape confidencia que se infiltrou na arena das artes. Lewis descreve aquilo que ele via em seus dias. Imagine se ele avaliasse as artes em nosso tempo. Se antes tínhamos que girar o disco ao contrário para achar alguma mensagem secreta, hoje basta olhar para qualquer uma das artes. Mais especialmente o cinema e a música, temos diversos artistas cantando e representando o profano às claras, à luz do dia. Só não vê quem não quer. A próxima tática do velho tentador não é nova para nós, ele já mencionou algumas vezes nessas cartas, que é o uso dos modismos para tornar algo que anteriormente seria inaceitável em uma novidade, em uma nova tendência. Para isso, implantam o pensamento do horror da mesma coisa antiga de sempre. E isso faz com que as pessoas sintam a necessidade de sempre buscar e desfrutar ou criar algo novo e fresco. Gonzalez nos alerta: precisamos seguir a sabedoria da Bíblia para combater a tentação de sempre precisar de algo novo em nossas vidas e desfrutar do ritmo da mudança e permanência no mundo que Deus criou. Salomão deixou essa ansiedade pela novidade registrada em Eclesiastes. Naqueles versos ele reconheceu que não havia nada de novo sob o sol. Ele buscou e experimentou a sabedoria, o conhecimento e o prazer através de festas, posses como construção de casas, vinhedos, jardins reais, parques, pomares, projetos de irrigação, gerenciamento de grandes lares de servos e famílias, rebanhos e manadas, tesouros únicos. E depois de experimentar todos esses novos prazeres, ele ficou chocado ao ver que nenhum deles proporcionava a satisfação duradoura. Como disse C.S. Lewis, Deus não pode nos dar felicidade e paz separados dele mesmo, porque não existe. Gonzalez acrescenta sua própria tradução de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13, que diz assim: depois de ouvir e analisar todos esses assuntos, concluo que a responsabilidade máxima de cada indivíduo é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Ainda dentro desses modismos incitados por Screwtape, Gonzalez aborda a moda do pensamento, e ele traz dois assuntos muito em alta em nossos dias e que ainda não falamos deles por aqui. Afinal, já tratamos de comunismo, feminismo, teorias de gênero, e agora o autor do nosso principal guia de estudos nos alerta. Lembre-se, o uso de modas em pensamento é para desviar a atenção de seu perigo real. Um dos protestos mais elegantes ou politicamente corretos do momento é contra o vício do aquecimento global ou mudança climática causada por combustíveis fósseis. Atualmente, o mundo está gritando apaixonadamente e fazendo várias previsões de que o mundo se tornará inabitável e arruinado se não fizermos alguns cortes drásticos imediatamente. Cortes esses que incluem a redução populacional. Eu me pergunto se as leis pró-aborto e a castração infantil têm a ver com esse plano maravilhoso. Não sei.
Fica aí a reflexão para você. Voltemos para Gonzalez, porque ele diz assim: uma das mais famosas e conhecidas representantes da opinião mundial atualmente é a adolescente sueca Greta Thunberg. No entanto, não esqueçam do que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Este versículo nos relembra que precisamos ser cautelosos quando o mundo fala em unissono. Eu certamente acredito que o clima mudou muitas vezes em sua história, diz Gonzalez. Temos evidências científicas sólidas de eras glaciais anteriores e ciclos de mudança. O fato é que não foi cientificamente comprovado que este último ciclo é causado pela agência humana. Alguns podem discordar da minha perspectiva, mas temos a confiança nas escrituras que dizem que Deus sempre protegerá sua criação, o mundo físico da destruição, até que seu plano de redenção esteja completo. Escuta o que diz Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Em Mateus 10, versículos 29 e 31, Jesus afirma: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Gonzalez acrescenta: na verdade, sabemos que o próprio Deus um dia destruirá a terra e fará uma nova, como está narrado em 2 Pedro, em Isaías e também Apocalipse. Portanto, embora o mundo dê um clamor moderno contra a destruição da terra, o risco real é zero, de acordo com as escrituras. O segundo exemplo que o autor traz diz respeito quando Lewis escreve que Screwtape direciona cada geração a fixar sua aprovação na virtude mais próxima daquele vício que estamos tentando tornar endêmico. Gonzalez fala sobre uma lei de 2019 nos Estados Unidos que foi projetada para abolir o teste e a matança de gatinhos depois dos bichinhos terem servidos de experimentos científicos. Só para constar, esse foi um projeto de lei virtuoso e que eu pessoalmente apoiaria, diz Gonzalez. Porém, o que torna essa sinalização de virtude ilógica e moralmente incompreensível é que no mês anterior, esses mesmos legisladores votaram contra a lei de proteção aos sobreviventes de abortos nascidos vivos, que exigiria a proteção médica de qualquer bebê que sobrevivesse a uma tentativa de aborto. Só para você entender, se um médico fizer um aborto e por algum motivo divino, talvez, o bebê venha a nascer vivo, o médico irá matá-lo e descartá-lo, de acordo com essa lei. Lembrando que a justificativa do aborto é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero com aquilo que está dentro do meu corpo. Mas quando o bebê nasce vivo, ele já não está mais no corpo da mãe, ele é um ser humano vivo e que será assassinado com a autorização da lei. Gonzalez finaliza dizendo que, independente do seu ponto de vista pessoal, este é um cumprimento exato do que Lewis descreveu como uma estratégia empregada por Screwtape e seus comparsas. As forças espirituais do mal desta era influenciaram uma aprovação de uma lei que se posiciona como uma virtude, salvar os gatinhos, mas se afasta daquilo que deveríamos também proteger, os bebês. E já chegando ao final desta carta, Screwtape fala do horror da mesma coisa antiga, que complementa a ideia que já discutimos do cristianismo e a necessidade de um algo mais. Porém, aqui o velho tentador explica como eles influenciam as culturas e acreditam que o velho é ruim e, se queremos evoluir, precisamos de algo novo, nem que seja resgatar aquilo que se fazia no passado e hoje não se faz mais. Afinal, a tecnologia de hoje é mais avançada do que as do primeiro século, apesar de termos estradas romanas mais bem conservadas que uma rua construída pela prefeitura há menos de 2 anos atrás. Mas a tecnologia do celular, da TV, do videogame e das ideias são bem mais avançadas hoje, acredite! É uma evolução quase que natural. O tempo
tempo passa e as coisas só melhoram. Se você não percebe isso, o problema deve ser você. Pelo menos é isso que Screwtape quer que acreditemos. Screwtape afirma que o inimigo adora banalidades. Isso é muito verdadeiro, diz Gonzalez, especialmente em contraste com o foco da novidade nesta carta. Deus nos deu sabedoria absoluta, que é eterna por natureza e não precisa ser mudada. Ele resiste ao teste do tempo porque Deus é um ser eterno. Deus é o autor da verdade e, se suas criaturas a ignoram ou a chamam de chata, eles fazem isso por sua própria conta e risco, afirma Gonzalez. Eu estava lendo a Bíblia essa semana e estava terminando meu estudo sobre Samuel e resolvi voltar para a abertura desse capítulo, onde normalmente achamos um pequeno resumo sobre o livro, e estava escrito assim: 4 personagens dominam os 2 volumes de Samuel: Ana, Samuel, Saul e Davi. No momento em que percebemos que nossa existência egocêntrica é demasiadamente limitada para podermos entender e experimentar o que significa crer em Deus e seguir seus caminhos, essas 4 personagens começam a nos influenciar. É preciso lembrar que essas histórias não são exemplares, no sentido de que as ficamos observando e admirando, como se fossem estátuas em exposição, sabendo que nunca conseguiremos viver de maneira tão gloriosa ou trágica. Pelo contrário, essas histórias são verdadeiras imersões na própria essência da vida. Esse é o sentido da vida humana. À medida que lemos e oramos no decorrer dessas páginas, conseguimos captar esse sentido. E aos poucos, mas de modo enfático, reconhecemos que o sentido de ser uma mulher ou um homem está diretamente ligado a Deus. Essas 4 histórias não nos ensinam como viver, mas como de fato vivemos, validando assim a realidade de nossa experiência diária como um ingrediente usado por Deus para cumprir seu propósito de salvação em nós no mundo. Nenhum de nós é a personagem principal da história. A história é de Deus. Somos apenas coadjuvantes e somos convidados a viver a trama. Isso significa ser e amadurecer como ser humano. Na leitura, à medida que sujeitamos nossa vida ao que lemos, descobrimos que não somos orientados a ver Deus em nossa história, mas ver a nossa história no plano de Deus. Deus é o contexto e o plano maior em que nossa história encontra sentido. Gostei muito de reler essa abertura que está na Bíblia, a mensagem, porque às vezes achamos que a história é nossa, que somos os protagonistas da história, porém somos apenas mais uma pecinha da história que não é nossa, é de Deus. E para encerrar, termino com um escrito de Lewis sobre os riscos de ceder à novidade no culto da igreja. Ele diz assim: a novidade simplesmente como tal pode ter apenas um valor de entretenimento, e eles, no caso os fiéis, não vão à igreja para se divertir, eles vão para usufruir do culto e da celebração, ou se preferir, para vivê-lo. Todo culto ou celebração é uma estrutura de atos e palavras através dos quais recebemos um sacramento, nos arrependemos, ou suplicamos ou adoramos a Deus. E isso nos permite fazer essas coisas melhor. Se você preferir, funciona melhor. Quando por meio de uma longa familiaridade, você não tem que pensar nisso. Enquanto você perceber e tiver que contar os passos, você ainda não está dançando, mas apenas aprendendo a dançar. Um bom sapato é um sapato que você não nota. Uma boa leitura torna-se possível quando você precisa não pensar conscientemente em olhos, luz, impressão ou ortografia. O serviço religioso perfeito seria aquele do qual quase não teríamos consciência. Nossa atenção estaria em Deus, mas toda novidade impede isso. Pensar em adoração é diferente de adorar. A questão importante sobre o grau, o cálice de Cristo, era para que serve? E a idolatria louca que torna o serviço maior do que Deus. Uma coisa ainda pior pode acontecer. A novidade pode fixar nossa atenção, nem mesmo no serviço, mas no celebrante. Você sabe o que eu quero dizer. Por mais que se tente excluí-lo, a questão é: que raios ele está fazendo agora? Ele vai se intrometer. Isso destrói a devoção de alguém. O texto completo você encontra no livro Cartas para Malcolm. E é isso. Espero que tenha gostado de mais esse estudo do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nos encontramos novamente na abertura da carta 26. Fique com Deus e até lá. Tchau!